Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Vamos a mais uma videoaula com o professor Arlan Costa. Hoje nós vamos tratar de política monetária. O que é política monetária é o que nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Lembrando que você pode deixar o seu joinha no nosso canal do YouTube José Arlan Xavier Costa ou também no canal da EP Maria Altair Américo Saboia. Vamos à nossa aula. Bom, inicialmente nós temos que entender que a política monetária ela é parte integrante da teoria macroeconômica, ou seja, a política monetária ela faz parte dos instrumentos que são estudados na teoria macroeconômica. Bom, vocês já sabem o que é macroeconomia, que é o estudo dos grandes agregados da nossa economia, e entre os instrumentos, só para relembrar para vocês, existem esses, que é a política fiscal, que são as decisões sobre a arrecadação e os gastos do governo, ou seja, a política fiscal vai falar sobre as taxas, os impostos e também as despesas que o governo tem. Também é tratado na teoria macroeconômica a política cambial e comercial, que é exatamente o combate à inflação através do equilíbrio entre a balança de pagamentos e a balança comercial, as negociações internas e externas, importação e exportação. Também tem a política de rendas, que são as interferências na formação dos preços e dos salários e também do desenvolvimento econômico do país. E nós temos o tema da nossa aula, que é a política monetária, que são as decisões que o governo vai tomar sobre o volume de moeda na economia e a taxa de juros e crédito também do mercado. Então nós vamos focar a nossa aula em política monetária. Para a gente entender um pouco mais, vamos entender através desse vídeo o que é política monetária. Se o governo pode fazer dinheiro, por que é que ele não imprime bastante dinheiro, distribui para as pessoas e assim fica todo mundo feliz? No vídeo de hoje, nós vamos ver política monetária e por que imprimir dinheiro não é uma boa ideia. Se você ainda não viu nossos últimos vídeos sobre inflação e taxa de juros, por favor assista, pois será importante para entender nosso vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Neves e nós somos os Filhos da Nova República. Política monetária é o controle pelo Banco Central da quantidade de dinheiro que circula na economia brasileira. No nosso último vídeo, nós vimos como a taxa de juros determina a oferta de crédito na economia, pois o controle da taxa de juros é justamente um dos mecanismos de política monetária. Imagine que o governo quer fazer uma política monetária expansionista, o que significa injetar mais dinheiro na economia. Como isso é possível? O governo tem uma grande dívida, que é a dívida pública. Vamos supor que os bancos sejam os maiores credores do governo. Quando o governo quer injetar dinheiro na economia, o governo compra de volta alguns desses títulos da dívida pública. Como nós vimos no nosso último vídeo, essa compra de títulos faz a taxa de juros cair. Assim, os bancos têm mais dinheiro para emprestar para as pessoas a uma taxa de juros menor. Assim, as pessoas podem pegar mais dinheiro emprestado para consumir e os empresários podem também pegar mais dinheiro emprestado para investir. Quando o Banco Central decide abaixar a taxa de juros, isso significa que haverá mais dinheiro circulando na economia. Por isso, o consumo e o investimento aumentam. Isso é chamado de política monetária expansionista. E qual é o problema de uma política monetária expansionista? Quando as pessoas têm mais dinheiro para gastar, a demanda pelos produtos da economia aumenta, só que as empresas não conseguem produzir mais a tempo de atender essa demanda. Então, os preços sobem. O problema de uma política monetária expansionista é que ela causa inflação. Nos nossos últimos vídeos, nós vimos que o órgão responsável por estabelecer a taxa de juros é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Nós também vimos que desde 1999 o Brasil tem uma política de meta de inflação. Isso significa que o principal objetivo do Copom é implementar uma política monetária que mantenha a inflação dentro da meta. Quando a inflação está ficando muito alta, o Copom pode fazer uma política monetária contracionista, o que significa aumentar a taxa de juros, o que vai causar uma diminuição da quantidade de dinheiro circulando na economia. Então as pessoas, as empresas terão menos dinheiro para gastar, por isso o consumo e o investimento caem. Isso deve segurar a alta de preços, mantendo a inflação sob controle. Existe um grande debate em economia sobre política monetária.
Para os economistas ortodoxos, a política monetária expansionista não gera um crescimento sustentado da atividade da economia, não gera um crescimento do PIB, gera apenas inflação. Já outros economistas, chamados de heterodoxos, acreditam que uma política monetária expansionista pode gerar crescimento econômico, porque com uma taxa de juros mais baixa, as famílias consomem mais, as empresas investem mais, e isso gera crescimento econômico. No primeiro governo Dilma, o governo tentou promover o crescimento econômico por meio de uma política heterodoxa, conhecida como nova matriz econômica. A política monetária era expansionista, e em 2013 nós tivemos a menor taxa de juros da história do Brasil. Como nós sabemos, o resultado dessa política expansionista não foi crescimento econômico, porque os resultados do PIB nesse período foram bastante modestos. Já a inflação, durante todo o governo Dilma, ficou próxima do teto da meta. Essa experiência mostra que a política monetária nem sempre é eficiente para promover o crescimento econômico. Por outro lado, uma política monetária expansionista pode fazer a inflação fugir do controle. Por isso, é importante que a política monetária siga o seu objetivo, que é o de garantir o cumprimento das metas de inflação. Resumindo, política monetária é a atuação do Banco Central para controlar o volume de dinheiro na economia. Na política monetária expansionista, o governo abaixa a taxa de juros, injetando mais dinheiro na economia. O consumo e o investimento aumentam, fazendo que os preços também aumentem, o que gera mais inflação. Na política monetária contracionista, o governo aumenta a taxa de juros, retirando o dinheiro da economia. Assim, o consumo e o investimento caem e os preços também, controlando a inflação. Os economistas chamados heterodoxos acreditam que a política monetária expansionista pode gerar crescimento econômico, além de inflação. Já para os economistas ortodoxos, a política monetária expansionista só pode gerar inflação. Obrigado pela atenção. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta nossa página no Facebook e siga nosso Twitter. Fazer um Brasil melhor está em nossas mãos. Meu nome é Lucas Neves e nós somos os Filhos da Nova República. Beleza, pessoal. Então, depois desse vídeo, a gente vai só reforçar o que o Lucas trouxe aí nesse vídeo muito bem esclarecido. Bom, a política monetária, no seu conceito apresentado aqui pelo Banco Central, vai falar que é a política que se refere às ações do Banco Central, o BC, que visam afetar o custo do dinheiro, ou seja, a taxa de juros, e a quantidade de dinheiro, quer dizer, as condições de liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro circulando na economia. No caso do Banco Central, o principal instrumento dessa política é a taxa Selic, que ela é decidida pelo Copom. A taxa Selic é a taxa referencial de juros do nosso país. Bom, também temos outro conceito aqui para apresentar para vocês. Esse conceito veio do Dicionário Financeiro, um site aí que a gente pesquisou. Lá diz que a política monetária é um tipo de política econômica para o controle de dinheiro em circulação, ou seja, ela é feita para controlar a circulação, a movimentação de dinheiro no mercado, para taxas de juros e também do crédito de um país. Então ela vai mexer com a taxa de juros e a liberação de crédito para a população e para as empresas. Essa política é feita através de uma autoridade monetária, no caso, o Banco Central. Está aí os dois conceitos que você pode observar, que podem conceituar muito bem o que é política monetária. Pois bem, agora, já que você entende o conceito de política monetária, vamos entender que existem, como falou no vídeo, 3 tipos de políticas monetárias. A primeira delas é a política expansionista. Bom, o Banco Central ele vai aumentar a oferta de moeda ao país e diminuir a taxa de juros com o objetivo de crescer a economia e expandir o consumo. Interessante, pessoal, que nós estamos vivendo nesse momento, mesmo em meio a essa pandemia, a política expansionista. Porque você pode observar que o governo, é claro que de forma até obrigatória, forçada, está tendo uma ação de liberar dinheiro, né? Essas ações aí, de liberar os R$600, de antecipar 13º salário, e sim, em síntese, está sendo injetado dinheiro no mercado. E isso também está aumentando o consumo da população.
Então nós estamos vivendo um momento de expansão do consumo. As famílias estão consumindo mais porque estão com mais dinheiro no bolso, né? Mas por incrível que pareça, mesmo em meio a essa situação, a última avaliação da inflação está apresentando que no mês passado nós estamos previstos a ter a maior deflação da história depois da criação do real. Nunca na história do Brasil, depois da criação do real, se viu uma queda tão grande nos índices inflacionários. Vocês podem ver se assistirem os noticiários nesses dias. Então, a política expansionista é a liberação, a oferta de moeda e diminuição da taxa de juros no mercado. Quando vocês forem ver mais adiante, vocês vão também saber a respeito da questão da taxa de juros. Pois bem, a outra forma de política é a política contracionista. A política contracionista já está dizendo, né? Ela é ao contrário, acontece ao inverso da expansionista. Ou seja, há uma diminuição da circulação do dinheiro, há um aumento na taxa de juros e, consequentemente, o PIB vai diminuir e também o consumo dentro de uma economia. Então, temos essas duas, a expansionista e a contracionista. Normalmente as literaturas falam apenas desses dois tipos de políticas, mas nós temos uma terceira figura, que é a política brasileira. Bom, a política brasileira, ela tem uma execução feita através do Banco Central e ela é normalizada pelo Conselho Monetário Nacional. E as taxas de juros, elas são controladas pelo Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Mas essas três que a gente está apresentando aqui agora, são apenas uma introdução. A gente vai ver cada uma delas de forma detalhada. Por exemplo, a política monetária expansionista. Com os juros mais baixos e mais dinheiro no mercado, os consumidores e as empresas vão contrair empréstimos e, consequentemente, as indústrias vão produzir mais e as pessoas com dinheiro vão consumir mais. E aí vai ter um aumento na procura por bens e serviços e, é claro, a indústria vai ser forçada a produzir mais. E isso é muito bom, né? Tem um lado positivo. A vantagem é que há uma expansão na economia, há um crescimento econômico do país. No entanto, tem uma desvantagem, é que vai colocar o país sujeito aos índices inflacionários. Por quê? A produção, num determinado momento, não vai suportar o consumo exagerado da população. E o que é que pode acontecer? Os industriais vão ter que aumentar os preços das mercadorias, ou para conter o consumo, ou para aumentar a sua lucratividade. Então, aí nós vamos ter uma inflação. Aí você me pergunta, mas por que é que nesse momento agora nós temos deflação ao invés de inflação, uma vez que nós estamos vivendo uma política expansionista? É porque é o seguinte, o governo está liberando dinheiro, mas também está fiscalizando os casos de aumentos absurdos na economia. E outro fator, nós também há um bom tempo estamos tendo redução significativa no preço do combustível. E nós sabemos que no Brasil o aumento ou decréscimo no preço do combustível vai impactar também diretamente no preço das outras mercadorias. Então, se o combustível está mais baixo, consequentemente as outras mercadorias estão mais baixas. Então nós estamos vivendo um momento em que a população está com dinheiro no bolso e os preços também não estão aumentando muito. Vale lembrar que, para ser considerado uma inflação, tem que haver uma alta generalizada de preços e também em um período prolongado. Então, nós estamos tendo aumento de preços? Sim, mas é um ou outro item, mas de forma geral não está havendo alta de preços. Pois bem, vamos ao outro modelo. A política monetária contracionista, né, como já foi visto anteriormente, ela é o inverso, né? Ela é realizada quando o PIB e o consumo dentro de uma economia eles estão diminuindo. Quando a produção está menor, quando o consumo também está caindo, isso nós temos uma política contracionista, né? O Banco Central vai aumentar a taxa de juros, né? Porque assim, o consumo está muito alto, a produção não está atendendo, então a tendência é aumentar a inflação e os preços das mercadorias. Então o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, certo?
e diminuir a circulação de moeda no mercado. E isso, é claro, vai fazer com que diminua o consumo e diminua a produção e, consequentemente, dê um freio na inflação. Então, a principal característica da política monetária contracionista é fazer com que a moeda deixe de circular por conta de quê? Do aumento da taxa de juros. Tá certo? Isso é a característica principal da política monetária contracionista. E a terceira, a política monetária brasileira. Bom, a política monetária brasileira, ela é gerenciada através do Copom, né? O governo e o Banco Central, eles vão determinar como é que vai ser o controle da inflação. E aí elas são executadas conforme a situação. Ora o Brasil adota uma política expansionista, ora ele pode adotar uma contracionista. Vai depender do comportamento da economia brasileira. Nós estamos vivendo num momento em que o Brasil está vivendo essa situação da Covid. Então o Brasil, em determinado momento, adotou a política expansionista. Como assim? Liberar dinheiro para a população, já que a população não está podendo trabalhar, o dinheiro está circulando no mercado e as indústrias estão aí tendo os apoios com redução de taxa de juros e tudo mais para poder conseguir produzir a contento para atender a demanda que está crescente porque a população está com mais dinheiro no bolso, tá? Bom, a partir da implantação do real como moeda, o governo brasileiro ele passou a ter um controle maior da inflação e a ter políticas bem rigorosas, bem direcionadas para controlar a inflação. Inclusive, antes da criação do real, a nossa inflação era uma das maiores do mundo. Hoje, nós estamos aí no patamar bem controlado. E aí, a grande pergunta, como é que se define a política monetária brasileira? Bom, o Bacen, por meio do Copom, define as metas para a inflação. Aí você deve estar assim, meu Deus, peraí, não estou entendendo nada. O que é Bacen? O que é Copom? Bom, Bacen, pessoal, ou também conhecido como BC, é o Banco Central do Brasil, que é exatamente o banco que guarda toda a moeda brasileira, que controla todo o fluxo da moeda brasileira e que também é sede do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias Nacional, né? O Copom ele é dentro do Banco Central e o Copom é um comitê encarregado de direcionar quais são as políticas que o país vai ter que adotar a nível monetário. Bom, mas vamos conhecer um pouco mais o que é o Copom, né? Aí você vê a foto de fundo do Banco Central, né? Bom, o Copom ele foi criado em junho de 1996, ele é vinculado aí ao Banco Central. Bom, desde 1996 ele passou a ser muito importante para a economia do país. Por quê? Porque é o Copom que vai definir a política monetária, a taxa de juros, a taxa básica da economia e, é claro, a chamada Selic. Esse comitê ele é formado pelo presidente do Banco Central e também alguns diretores, além de outros agentes de departamentos ligados direta e indiretamente à economia. Você vai encontrar essa lista no material que eu disponibilizei para vocês em artigo que está lá no Meet. Desculpe, lá no Google Classroom. Bom, o Banco Central, aí a foto dele, à frente do Banco Central, ele é sede do Copom e o Copom ele faz reuniões periódicas, né? Como é que acontecem as reuniões do Copom? O Copom ele se reúne a cada 45 dias, que dá em média 8 encontros ao ano. E é formada por um grupo colegiado com direito a voto, ou seja, são pessoas ligadas a departamentos, dentre elas o presidente do Banco Central e alguns outros agentes, e eles têm direito a voto. Bom, eles se reúnem, né, o presidente do Banco Central, e lá nessa reunião eles vão analisar alguns fatores da macroeconomia brasileira, como por exemplo a situação da população, no que diz respeito à renda da população, aos gastos da população, ao endividamento da população, o consumo. É analisada, por exemplo, os valores das mercadorias. A gente estudou anteriormente, né, a respeito do custo, do preço das mercadorias, né?
é analisada como é que está a taxa de juros do país, é analisada como é que está a balança comercial, a importação e exportação, é analisada como é que está o PIB do país, se o país está produzindo muito, se a produção está em queda, e vários outros fatores são analisados dentro dessa reunião. Lembra daqueles dados do IBGE que a gente falou na aula anterior com relação ao preço, né, das mercadorias? Também são analisadas nessa reunião do Copom. E depois deles se reunirem, analisarem todos os dados, eles definem como é que vai ser a política doravante que o Brasil vai adotar a nível monetário. Depois da reunião, a ata ela é divulgada através do site do Banco Central, esse site que vocês estão vendo aí na tela. Pois bem, o Copom ele definiu o seu calendário para esse ano. As reuniões do Copom já estão definidas, nós já tivemos 3 reuniões esse ano, a de fevereiro, que aconteceram no dia 4 e dia 5, porque a reunião ela é 2 dias, eu acredito que o primeiro dia é para analisar todos os dados e no segundo dia para a tomada de decisões. A segunda reunião desse ano foi em março, nos dias 17 e 18, e a terceira reunião já aconteceu nesse mês de maio, dias 5 e 6 de maio. As próximas reuniões vocês podem observar conforme o calendário que está exposto aí na nossa aula. Bom, após a reunião, o Copom ele tem um prazo para apresentar a ata, ou seja, disponibilizar, divulgar a ata à população. Salvo engano, são 8 dias para a divulgação da ata. E nós já temos aí o calendário, né? Bom, se você observar a do mês de fevereiro, a reunião aconteceu no dia 4 e no dia 5, na semana seguinte até a próxima terça-feira, a terça-feira subsequente à reunião. Então, a de fevereiro foi divulgada no dia 11. A reunião de março, que aconteceu nos dias 17 e 18, a ata esteve disponível a partir do dia 24 de março. E a reunião desse mês, pessoal, que aconteceu no dia 5 e dia 6, a ata já está disponível lá no site do Banco Central. Inclusive, ela estava disponível a partir do dia 12 de maio. E aí você vê aí, a de junho, que vai ser a próxima reunião, marcada para os dias 16 e 17, dia 23, a população já pode ter acesso ao que foi definido nessa reunião. Por que é importante a divulgação da ata? Bom, porque muitos investidores, bancos, pessoas que fazem empréstimos, elas ficam atentas à reunião do Copom, porque é de lá que vai sair a taxa Selic. E uma vez definida a taxa anual, as outras taxas do Brasil de empréstimos vão ser também modificadas, né? Então a Selic, a taxa Selic, ela é uma taxa base para várias outras taxas de juros no país. Então as pessoas ficam bastante atentas para o que sai na ata dessa reunião. Por falar nisso, a ata do dia 12 de maio, né, a gente pegou lá e trouxe alguns detalhes para apresentar para vocês. Na ata tem o resultado das seguintes decisões. Se você acessar a ata, você vai ver que tem as discussões e depois as decisões. Mas eu trouxe aqui para vocês somente algumas decisões que foram tomadas. A primeira delas foi que nessa ata ficou decidida que a taxa Selic teria uma redução de 0,75 pontos percentuais. A taxa Selic antes era 3,75, a partir da data da reunião ela caiu para 3%. Então hoje a taxa Selic não é mais 3,75 ao ano, e sim 3% ao ano, ou seja, houve uma redução na taxa de juros e, consequentemente, os empréstimos também que têm taxas atreladas à Selic também terão a sua redução. Bom, outra decisão que o comitê deliberou é que eles acharam interessante ou aconselharam a dar continuidade às reformas e os ajustes na economia que o país vem tendo como forma de conter a inflação e os juros. Bom, o país, desde o começo dessa nova gestão, vem fazendo algumas reformas e alguns ajustes, como por exemplo a contenção de gastos públicos, tem reduzido despesas, enfim, foram várias medidas que o governo vem tomando ao longo do tempo e que o Copom entende que tem sido salutar, saudável para a redução da inflação e dos juros. Outra decisão é que eles acham que deve ser mantido
até o ano que vem, ou ao longo do próximo ano, os ajustes fiscais. O que são ajustes fiscais? São exatamente aquelas reduções nas despesas, né, nas receitas. Tem que equilibrar receitas e despesas, que é o que o governo vem fazendo ao longo desse ano. E a orientação do Copom é que essas mudanças continuem, ou esses ajustes continuem por todo o ano que vem. Outra decisão que o Copom tomou é que, apesar de ter considerado essas decisões dessa reunião muito importantes e que são o ideal para a economia, eles não descartaram a possibilidade de haver novas mudanças em decorrência da Covid, porque conforme a evolução da Covid no seu quadro, ou para mudança positiva ou negativa, algumas mudanças ou ajustes monetários poderão acontecer. Então eles deixaram em aberta a possibilidade de mudanças na política monetária em decorrência das mudanças em relação à Covid. E aí, na ata também, eu coloquei para vocês verem que existe aí uma comissão, e esses são os nomes das pessoas que integraram esse comitê que decidiu essa ata da última reunião do Copom. Essa ata está disponível na sua íntegra no site do Banco Central. E aí está o endereço do Banco Central, você pode fazer um upload, baixando aí, um download, baixando aí para o seu computador a ata em PDF com toda a decisão, com todas as negociações, com todas as conversações que tiveram na reunião do Copom. Então, pessoal, é isso. Política monetária é exatamente isso. São as decisões que o governo toma a nível de liberação de dinheiro e taxas de juros, isso com o objetivo único de fazer um controle inflacionário em nosso país. Bom, muito obrigado. É somente isso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Deixa lá o joinha, não esquece. Entra lá na nossa página do YouTube, José Arlan Xavier Costa, ou na página do YouTube da EP Maria Altair, e deixa o seu joinha curtindo a nossa aula. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.